Boa tarde, meus amigos. De uma forma bem reduzida aqui e sintética, nós vamos fazer uma análise aqui do clima e da vegetação brasileira, já que a vegetação ela depende do clima. Devido à localização geográfica do Brasil, inserido quase que totalmente na faixa intertropical, ou seja, a maior parte do Brasil está entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, região que recebe com a maior incidência os raios solares durante o ano todo, devido ao eixo de inclinação da Terra. Vão predominar aqui no Brasil os climas tropicais, quer dizer, quentes, com as suas respectivas variações. Tropicalidade é sinônimo de calor. A exceção feita é a região sul, né? Que é a única região que praticamente está quase que totalmente fora da faixa intertropical. Então vamos por região. Começaremos aí pela região norte. O clima na região norte é o clima predominantemente equatorial. O clima equatorial caracteriza-se por ser quente e úmido o ano todo. É aí na região norte que melhor se vê o ciclo hidrológico, né? Essa é a característica marcante do clima equatorial. Quente e úmido o ano todo. Aí na região norte a gente vai encontrar alguns dos maiores índices pluviométricos do Brasil. Como principal vegetação correspondente a esse tipo de clima, nós vamos encontrar a densa, complexa, compacta, heterogênea, exuberante floresta equatorial amazônica, aquela que Alexander von Humboldt chamou de Leia brasiliense, Alberto Rangel chamou de Inferno Verde. Em alguns trechos essa floresta amazônica ela encontra-se relativamente bem devastada, né? Então basicamente esse é o principal clima da região norte. Vamos para a região nordeste. Essa região nordeste ela está subdividida em 4 sub-regiões: litoral, a zona da mata, agreste, sertão e meio norte. Dessas 4 sub-regiões nordestinas, aquela que mais caracteriza o nordeste é o sertão. Então no sertão nordestino vai predominar aí o clima tropical semiárido, aquele que caracteriza-se por ser quente e seco durante a maior parte do ano. A vegetação correspondente mais importante a esse tipo de clima é a caatinga, plantas xerófitas que vivem na presença de pouca umidade, mas que no seu interior armazenam água nos poucos meses que chove. Exemplo, as cactáceas, mandacaru, xique-xique, facheiro são tipos de cacto. Muito bem, descendo agora para a região centro-oeste, se bem que esse clima também ele aparece aqui em boa parte do Maranhão. É aquele clima que a gente chama de clima tropical propriamente dito. Esse clima tropical propriamente dito, ele caracteriza-se por ser 6 meses quente e úmido e 6 meses quente semi-úmido, tá? É o clima dominante na região centro-oeste, é o clima dominante em parte do Maranhão. Bom, bem, esse clima tem como principal vegetação correspondente a ele o cerrado, que na África é chamado de savana. O cerrado caracteriza-se pela vegetação rasteira, arbustiva e árvores de pequeno porte, né? No meio dessas árvores de pequeno porte nós vamos encontrar vegetação rasteira, vegetação arbustiva. Então essa é uma característica do cerrado. O cerrado, e no caso aqui para a realidade maranhense, além do cerrado, a gente vai encontrar também aquela floresta de transição que fica entre a floresta amazônica e a caatinga, que é a mata dos cocais, onde predominam as palmeiras de coco, babaçu, carnaúba e oiticica, que é aquela palmeira da qual se extrai um coquinho espinhento, chamado de tucum. Agora vamos para a região sudeste. A região sudeste, que é a região mais acidentada do Brasil, né? Ela na região sudeste que a gente vai encontrar algumas das mais importantes serras do Brasil: Serra da Mantiqueira, Serra da Canastra, Serra do Caparaó, Serra do Mar, enfim, serras inúmeras. Então, devido ao relevo acidentado da região sudeste, o clima dominante na região sudeste é o clima tropical de altitude. Nesse tipo de clima, que apesar de receber o nome de tropical, a altitude elevada em alguns trechos da região sudeste faz com que ele tenha em determinados trechos característica de clima temperado. A temperatura é mais amena devido ao fator
altitude, tá? A principal vegetação correspondente a esse tipo de clima é a Mata Atlântica, né? E a vegetação mais devastada do Brasil. De 100% de Mata Atlântica que existia quando da época da descoberta do Brasil, hoje em dia, otimisticamente falando, a gente tem cerca de 7 a 8% preservado. Nós estamos vendo o principal tipo de clima de cada uma das regiões, tá? Com isso eu não quero dizer que não apareçam outros climas. Nós estamos vendo o clima que mais caracteriza, como também aparecem outros tipos de vegetação nas diversas regiões brasileiras. Mas a gente está vendo aí a vegetação que mais caracteriza cada uma das regiões brasileiras, tá? Pô, muito bem. E finalmente, para a gente concluir esse passeio pelas regiões brasileiras, analisando o principal tipo de clima e a vegetação correspondente a esse clima nas diversas regiões brasileiras, nós finalmente chegamos à região sul. Falamos há poucos instantes para vocês que a região sul é a única região brasileira quase que totalmente localizada fora da faixa intertropical. A maior parte da região sul está abaixo do Trópico de Capricórnio. Então, na região sul nós vamos encontrar o clima subtropical. Esse clima subtropical é aquele clima, é o único clima temperado do Brasil, né? Praticamente na região sul é a única região brasileira onde você pode detectar a existência das 4 estações do ano bem definidas, tá? Como vegetações correspondentes a esse tipo de clima salientam-se, né? Salientam-se mais para a realidade do Paraná e Santa Catarina. Nós vamos encontrar aí a única floresta temperada que nós temos aqui no Brasil, que é a nossa Mata das Araucárias ou dos Pinhais, tá? E nós vamos encontrar aí também, nessa área de clima subtropical, que é o único clima temperado do Brasil, lá para o sul do Rio Grande do Sul, nós vamos encontrar os campos limpos, né? E aquela vegetação de gramínea que é excelente para criação de gado, principalmente para corte, né? O gado de corte de melhor qualidade no Brasil é aquele gado que é criado na campanha gaúcha, nos campos limpos, na campanha gaúcha, nos campos limpos da região sul, principalmente no Rio Grande do Sul. Esses campos limpos também se estendem pelo Uruguai e pela Argentina. Então, uma deixa rápida aí sobre clima e vegetação no Brasil, tá? Boa tarde a todos, espero que tenham captado alguma coisa.